Faça barulho de adoração aí. Glória a Jesus. Tome assento. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 4, versículos 35 e 36. Nós estamos numa série de mensagens chamada Igreja. E hoje eu vou estar falando sobre visão, missão e valores de uma igreja em células. Eu acredito que hoje todas as tuas dúvidas acerca das células serão sanadas. E acredito que a partir desse culto você vai correr desesperadamente para o Instagram para se inscrever e aprender, ser treinado, para que você meta o terror do inferno nessa cidade. 60 mil pessoas estão indo para o inferno nessa cidade, sem fazer curva e sem parar no quebra-molas. E depende de mim e de você, irmãos. Jesus resolveu terceirizar conosco. Pedro fala que os anjos quiseram fazer isto, evangelizar. Imagina, né? Como seria fácil chegar um anjão com 2 metros de altura, com uma espada de fogo, botar no pescoço e dizer: vai aceitar Jesus ou não vai? Irmão, o cara se arrepende até pelos pecados que é praticado ali 5 anos. Mas por que Deus não fez isso? Anjo não daria despesa porque anjo não come? Anjo não teria pecado sexual porque ele é assexuado? Não seria mais fácil usar anjos, pastor? Sim. Justamente por isso que Deus resolveu usar o improvável como eu e você. Porque apesar das nossas fraquezas e limitações, nós temos testemunhos. Nós podemos nos arrepender. É uma opção nossa renunciar ao pecado. Os anjos não têm essa opção, nós temos. Nós temos a opção e a liberdade, o privilégio de poder declarar em meio à tentação de que nós amamos mais a Jesus do que qualquer outra coisa. E que nós não iremos comprometer a nossa eternidade por 15 minutos de prazer com nada. Nós temos como provar para Deus que nós somos apaixonados por Ele. Quem é apaixonado renuncia pela pessoa o qual está apaixonada até aquilo que não é errado, aquilo que não é pecado, para agradar o coração da pessoa amada. Então João capítulo 4, versículo de número 35 e 36, é um texto cujo contexto fala da mulher samaritana, que teve um encontro com Jesus, enquanto que 12 discípulos, irmãos, foram numa cidade para comprar pão numa padaria. Irmão, é muito pão, né? 12 discípulos para comprar pão. Foram lá, compraram o pão e voltaram. Uma mulher recém-convertida, depois do encontro com Jesus, a Bíblia diz que deixou o cântaro, ou seja, deixou a sua prioridade humana, e saiu e foi e trouxe toda a cidade até Jesus. Então ganhar almas não tem a ver com os anos de fé, tem a ver com convicção de fé. Tem a ver com querer repartir e impartir com as pessoas aquilo que recebeu. É o que Paulo começa o texto da ceia dizendo, 1 Coríntios 11, 23, eu recebi do Senhor o que também vos ensinou, o que também vos ensinei. Quer dizer, eu não estou ensinando aquilo que eu não recebi. Irmão, o que o mundo está precisando é que você simplesmente dê a eles aquilo que você recebeu de Jesus. Partindo desse contexto, Jesus começa a falar a partir do versículo 35. Vocês não dizem que faltam 4 meses até que venha a colheita, até que venha a ceifa? Ele diz então: levantai os vossos olhos. Em primeiro lugar, visão. Levantai os vossos olhos. Olha os campos, que já estão brancos. Olha as terras, já estão brancas, preparadas para a colheita. Jesus está dizendo para os discípulos: você não precisa nem plantar, irmão. É só você colher aquilo que eu já plantei. Só você colher. Naquele momento era um mês que faltavam 4 meses para que viesse o momento da colheita. Era um mês que acontecia no mês Abib, que é o mesmo mês de abril. E no versículo 36 ele disse: e o que ceifa, ou seja, aqui está a missão, aquele que age, aquele que faz. Visão é onde eu quero chegar, é onde a igreja precisa chegar. Missão é aquilo que eu preciso fazer para chegar onde eu preciso chegar. E valores é aquilo que eu preciso manter. São os princípios, são
os valores que eu preciso colocar na balança para cumprir a minha missão e concluir a minha visão. Ele diz, porque aquele que colhe, aquele que age, aquele que faz a sua missão, sabe o que acontece? Ele vai receber galardão. Ou seja, Jesus está dizendo, ninguém trabalha de graça para mim, ninguém trabalha de graça. É mais ou menos o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Ele disse, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Jesus em Mateus 6 diz que a gente deve orar, porque o nosso Pai que vem em secreto nos recompensará. Há uma recompensa, irmão, ninguém faz nada de graça. Ele diz, aquele que ceifa, aquele que colhe, aquele que ganha almas, ele recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. Aqui estão os valores, valores eternos. Tudo que o diabo quer é que você troque os valores eternos pelos valores efêmeros, pelos valores pitorescos dessa vida. Tudo que você quer é que você inverta valores, porque quem inverte valores quebra princípio, e quem quebra o princípio se quebra no final. Então ele disse, aquele que ceifa, ele recebe galardão, e ele ajunta fruto para a vida eterna. A igreja não está na terra para preparar as pessoas para o futuro, a igreja está na terra para preparar as pessoas para a eternidade. Amém? É claro que Jesus nos ofereceu vida abundante em João 10:10, mas Ele também nos ofereceu a vida eterna. É aquilo que Tiago fala no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque sendo provado, receberá a coroa da vida. Agora não é mais uma vida abundante aqui, é uma coroa da vida eterna. É passar a eternidade com Jesus no céu. Amém? Mas se Jesus, Ele nos oferece a vida abundante, João 10:10, Ele também nos oferece a vida transbordante, em Lucas 6:38, Ele disse, dai ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Ou seja, aquilo que eu estou te dando abundantemente, você tem que repartir abundantemente sobre a vida das pessoas, você tem que derramar sobre a vida das pessoas. Amém? E Ele disse, isso acontece, você ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos fiquem alegres, tanto o que semeia quanto o que ceifa. Talvez você não vai ser a pessoa que vai colher a alma que você evangelizou. Paulo explica isso em 1 Coríntios 6:3, ele diz, olha, eu plantei, o Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então a gente não ganha almas, irmão, propriamente dito, no sentido lógico da palavra. A gente simplesmente fala de Jesus. Amém? Quem tem mão aqui, estende para cá, me abençoa, libera uma palavra de oração. Eu preciso que o Senhor me use, eu preciso não atrapalhá-lo nessa noite. Eu queria aliviar para você, irmão, mas não consigo. E eu te aconselho, aproveite que está todo mundo orando de olho fechado. Se você tem juízo, vai embora agora, irmão, porque senão Deus vai acabar com a tua raça hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu recebo esta oração, Pai, eu preciso dessa oração. Se Jesus pediu para que os discípulos orassem com Ele, se Paulo constantemente pediu para que orassem por Ele, quanto mais eu, Senhor, preciso, careço, sou necessitado de que o Senhor não venha bloquear a minha mente. Se o Senhor quiser atrapalhar o meu esboço, fique à vontade. Eu só quero ser um canal, Senhor, transmissor da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é célula? A palavra célula, irmão, significa lugar pequeno. Célula, o nosso corpo tem trilhões de células, e são as células que dão vida ao nosso corpo. Só que tem um porém, as células, elas são invisíveis ao olho humano. Talvez esse seja o maior desafio, nós convencermos pessoas a estarem nas células, porque célula fala de visibilidade. Não tem pedestal, não tem holofote, não tem aplauso, não tem uma filmadora passando para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Células, na verdade, é algo que dá invisibilidade. É por isso que mesmo as pessoas que têm resistência a abraçarem a visão celular, elas não têm nenhuma resistência quando é oferecido esse microfone para elas pregarem nesse altar ou em qualquer outro altar.
Elas não têm nenhuma resistência para subir aqui, pegar o seu instrumento e tocar, para subir aqui, pegar o microfone e cantar, porque aqui aparece, aqui dá ibope. Na célula, não é assim que funciona. Então, esse é o primeiro desafio. Mas eu citei Mateus 6,6, que Jesus disse: o teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Então, não tem problema você se reunir em lugares onde não tem holofotes, onde não tem pessoas te vendo. Células são as unidades que constroem a vitalidade da anatomia corporal. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, que a igreja é o corpo de Cristo. Sem células não há vida no corpo. Todas as células do corpo são descendentes de duas células. O sêmen do homem e o óvulo da mulher. Tanto o sêmen do homem quanto o óvulo da mulher também são células. E são essas duas células as responsáveis por multiplicar todas as demais células do corpo. São essas duas células. Semente, Jesus é a semente de Deus. Por isso ele falou em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. O que é um grão, irmão? Semente. Jesus era a semente do Pai, que precisa entrar na mulher para germinar células, para germinar vidas, para multiplicar almas. Células não são iguais na sua composição e nem na sua função. Existem no nosso corpo pelo menos 200 células. O que eu gosto da célula na visão do DNA é que não são todas uniformizadas, não são todas iguais, são células diferentes, com líderes diferentes, com estruturas diferentes, mas estão todas convergentes para o mesmo propósito. Qual é, pastor? Trazer vida ao corpo, trazer vida à igreja. Na biologia é muito comum se ouvir a frase: a célula é a unidade fundamental da vida. Um corpo sem célula é um corpo sem vida. Existem pelo menos 4 tipos de célula, e eu falei de manhã e quero repetir. A partir de hoje, irmão, não venha mais para a igreja sem disposição de anotar alguma coisa. Se você não quiser trazer papel e caneta, anote no seu celular. Todas as vezes que você vai para uma reunião sem interesse de anotar, você está dizendo: eu não estou tendo expectativa nesta reunião, não estou tendo expectativa de aprender nada. Então vamos lá. Existem algumas células que são específicas no nosso corpo, e a primeira célula é a célula sanguínea. É a célula que passeia pelo sangue do nosso corpo. Isso comunica alguma coisa? Uma célula sem o sangue de Cristo, irmão, sem uma concepção de redenção, de remissão, é uma célula que não é célula. E qual é a função da célula sanguínea, pastor Jean? A função da célula sanguínea é levar ar para os pulmões. Diga comigo: ar. A palavra ar é o mesmo sentido grego da palavra espírito. A palavra espírito no grego é pneuma, de onde vem a palavra pneu, por causa do ar que tem dentro. É como se essas células sanguíneas estivessem dizendo: eu preciso levar espírito para o corpo, eu preciso levar vida. O segundo tipo de células que existe é são as células musculares. Essas células são responsáveis por cuidar da musculatura do corpo. Os músculos compõem 40% da massa física do corpo. São as células que cuidam da musculatura do corpo, fazendo com que esse corpo faça duas coisas. Primeiro, ele tenha força. A força está na musculatura. E segundo, ele tenha movimento. É a musculatura que faz o corpo, os ossos se movimentarem. Uma igreja saudável que se move na visão de células é uma igreja forte, e é uma igreja que se movimenta. Não é uma igreja que de segunda a sábado fica parada, fica estagnada, esperando o cultinho de domingo à noite para eu botar minha melhor roupinha e bonitinho para o cultinho de domingo à noite. Não, irmão. Uma igreja viva, uma igreja que tem células musculares, é uma igreja que tem força e que tem movimento. Amém? Quem está entendendo até aqui, diga eu.
terceiro tipo de células que existem são as células dérmicas, de onde vem dermatologia ou pele. São as células que cuidam da pele. A pele é aquilo que revela a nossa saúde. Uma pessoa muito esbranquiçada, provavelmente ela não está com saúde. Você conhece quando uma pessoa está ficando velha? Pela pele, pelas rugas. Então é a célula dérmica que mostra a beleza da igreja, que esta igreja não envelheceu, mas ela se renova a cada dia. Ela se renova em Deus. Hoje, uma irmã foi na minha casa e me disse: pastor, eu tenho orado para que você não leve a igreja no piloto automático. E eu disse: eu também tenho. Eu tenho orado para que a minha pele, irmão, mesmo que cronologicamente eu esteja velho, mas que eu não fique velho por fora, mas que eu tenha vitalidade, que eu tenha vida, que eu possa me renovar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, versículos 30, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Em quem você está esperando? Você está esperando que daqui 4 anos mude o presidente? Durante muito tempo eu fiquei esperando que a minha igreja, ao qual eu congregava, mudasse o líder, para que melhorasse as coisas. Só que hoje eu entendo, irmão, que a minha esperança está em Deus. A minha esperança está em Deus, e a Bíblia diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas o texto não termina aí, o texto segue dizendo: eles correrão, subirão aos céus com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O profeta está dizendo: Deus te oferece 3 níveis: primeiro, para você voar; segundo, para você correr; e terceiro, para você andar. Se você não está conseguindo voar, corra. Se não está conseguindo correr, pelo menos faça uma caminhadinha, irmão. Mas o segredo é: não pare, pelo amor de Deus. Levanta o seu dedo de profeta, apronta para alguém do seu lado e diga assim: ó, só não pare, irmão. Não pare. Você não tem essa opção. O quarto tipo de células que existem são as células nervosas. As células nervosas, elas cuidam do impulso nervoso do corpo, realizando atividade como receber, processar, e transmitir palavras, transmitir mensagens. São as células nervosas que nos fazem falar, que nos fazem verbalizar, que nos fazem expressar, que nos fazem pregar a vontade e o propósito de Deus. Mas no meio de todas essas células sempre tem um parasitinha chamado vírus, que é um pouquinho parecido com as células, mas não é uma célula. Na verdade, ele precisa que a célula seja sua hospedeira. Ele tem que se alimentar de alguma célula viva hospedeira. Você que é líder de célula, não permita que vírus se hospedem na sua célula. Pastor, quem são os vírus? Os vírus são aqueles que parecem que são crentes, mas só querem sugar, só querem receber, só vêm para a igreja para receber, como se a igreja fosse uma grande fornecedora. Então não permita que nenhum parasita cole com você e roube a sua energia, roube a sua força. Não perca tempo com quem adora perder tempo. Pastor, o que é uma igreja em célula? É simplesmente uma igreja que se reúne nas casas e nos templos. Só isso, pastor, só isso. Se reúne nas casas e nos templos. Por quê? Porque isso é um princípio, a igreja começou desse jeito. É o que a Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 42, que a igreja se reunia todos os dias. Onde? No templo e nas casas. Então qual é a função da célula? A função da célula é pegar a igreja e levar para as casas. A função da célula é pegar a família das casas e trazer para a igreja, para congregar, para cultuar, para contemplar a beleza do Senhor e aprender no seu santo templo, conforme fala Davi no Salmo 27:4. Então vamos lá. A visão celular leva os membros da igreja para as casas e traz as famílias das casas para a igreja. A igreja em célula é uma igreja que segue o modelo de Jesus Cristo. Quando você lê a Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 20, ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Então Jesus não precisa de uma multidão. Aliás, às vezes a multidão fica tão dispersa, irmão,
No meio da multidão tem tanto artista que só adora quando está aqui em cima. Desceu daqui, vai lá para baixo, não adora mais. Às vezes a multidão mais atrapalha do que ajuda a adoração. Mas Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando você lê a biografia de Jesus, por 19 vezes Jesus operou milagres nas casas. 19 vezes. Jesus também curava no templo. Ele curou uma mulher que por 18 anos andava encurvada no templo. Ele curou um irmão que tinha a mãozinha mirrada, que Jesus nessa noite cura algumas mãozinhas mirradas aqui também. Jesus também curava algumas mãozinhas mirradas no templo. Mas ele também curava nas casas, ele também agia nas casas. Até a sogra do Pedro, irmão, foi na casa. Que maravilha. Eu não sei se Pedro ficou feliz, mas se fosse eu ficaria muito feliz, né, meu amor? Ela não está aqui? Então, irmão, uma pessoa que se converte na igreja e não converte a sua mente, é uma igreja que sempre vai ver o templo como uma padaria, o culto de domingo como um supermercado da fé, onde ele vem, compra a sua mercadoria, paga e exige, porque ele é cliente. Mas uma pessoa que se converte e aceita Jesus numa célula e é treinada naquela célula, sabe o que acontece? Esta pessoa que se converte numa casa, sempre vai ver a igreja como a casa de Deus. Uma igreja que é cuidada por uma pequena família numa célula, sempre vai ver a igreja não como lugar para frequentar, mas como uma família para pertencer. Quem está entendendo aí, diga eu. Então, irmão, quando você lê as últimas 3 palavras, a palavra celular é lar. Lar. A palavra lar é uma abreviação de lareira. A palavra lareira, ela aparece porque antigamente as famílias não tinham aquecedor elétrico e também não tinham ar-condicionado quente. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, então ninguém chegava em casa e ia para os seus quartinhos mexendo no seu celular, não. A família se reunia à beira de um fogão de lenha, se fosse pobre, e se fosse classe média, à beira de uma lareira. E ali, é dali que sai a palavra lar, que traduzida quer dizer lugar onde se acende o fogo. Lugar onde se acende o fogo. Um cristão, irmão, que é inflamado numa casa durante a semana, um cristão que é inflamado numa casa durante numa célula, ele já chega quentinho aqui, igual miojo, irmão. 30 segundos de culto, ele já está molinho, molinho. Ele já está facinho. Jesus disse: eis que vim por fogo na terra. E o que eu mais quero, se já está aceso? Se você já chega aqui quebrantado, diga comigo: lar, lugar onde se acende o fogo. É lá que você já aquece, é lá que você já vem turbinado. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então as maiores igrejas do mundo são em células. Qual é, pastor, a maior igreja do mundo? Assembleia de Deus da Coreia do Sul, cujo fundador falecido é Poyang Shu. Pastor, como que ele começou a igreja? Ele batizou num domingo 300 pessoas, amém? Glória a Deus. Só que ele infartou. Ele teve uma sobrecarga emocional. Foi no médico e o médico disse: por 2 anos você não bota a mão no microfone. Você está exausto, pastor. Ele procurou o presbitério da igreja e disse: eu vou ter que me ausentar durante 2 anos. Vocês continuam pregando? Eles disseram: não, pastor, nossa igreja tem 2.000 membros. Como é que a gente vai substituir Poyang Shu? As pessoas vêm aqui para lhe assistir. Embora a gente coreano é tudo igualzinho, né? Mas as pessoas vêm aqui para lhe assistir. Aí ele foi falar com as irmãs: irmãs, os homens Nutelas amarelaram. Aí, vocês tocam a igreja durante 2 anos. E elas falaram: com uma condição, que a gente possa se reunir nas casas para falar de Jesus. Não que mulher goste de falar muito, mas assim, a gente pode se reunir nas casas para falar de Jesus. Gente, 2 anos depois, aquelas mulheres que pegaram 2.000 pessoas daquela igreja, entregaram para o Poyang Shu 15.000 pessoas. Essas 15.000 pessoas hoje é 1 milhão de pessoas. 540 pastores. A maior igreja do mundo. Como começou? Nas casas. Ninguém tinha fome por microfone, por holofotes. As pessoas entendiam que este é um princípio ativo de uma igreja funcional e missional.
As maiores igrejas do mundo são em células. Quem nunca cantou uma música da Hillsong, Oceania, Austrália, Sydney? Uma igreja em células. Nesse mês eu vou estar numa conferência onde estarão Paulo Mazzoni. Paulo Mazzoni assumiu a igreja que existia há 40 anos. 40 anos a igreja existia. Quantos membros tinha? 500. Ele transicionou para a visão em células. Perdeu 300 membros, foram embora. Não, pastor, a gente não quer essa novidade aí, isso é modismo, a gente não quer, a gente gosta da igreja tradicional. Perdeu 300 membros, ficou só com 200. Só que hoje tem 2.200 células, 20 mil membros. Eu vou estar ouvindo ele daqui 2 semanas ao vivo. Vou estar ouvindo também Carlito Paz, da igreja da cidade, uma igreja com 20 mil membros. Como que se tornou uma igreja tão expressiva e tão grande e tão orgânica, tão saudável? As pessoas se reunindo nas casas. Aleluia. A igreja Lagoinha, Batista da Lagoinha, uma igreja 100% em células. Pessoas que se reúnem nas casas. Querido, quando a igreja investe para atrair multidões, ela ganha alguns. Mas quando ela investe em treinamento de alguns, ela ganha multidões. Quando Daniel e Samuel, a maior dupla evangélica do Brasil, cantou nesse altar aqui esse ano, irmão, algumas pessoas vieram para frente, aceitaram Jesus, poucas pessoas. Só que hoje que a gente se move em células, e nós temos hoje 30 casas fazendo culto durante a semana. Irmão, a gente prega sobre atirei pau no gato. Final do ano, final da mensagem, quem quer aceitar? Eu não quero mais atirar o pau no gato. Domingo retrasado, 11 pessoas aceitaram Jesus. Domingo passado, 10 pessoas aceitaram Jesus. Hoje eu preguei essa mesma mensagem de gás. Isso aqui, irmão, nem crente gosta dessa mensagem. Não vai ter ninguém que vai aceitar Jesus. Perguntei, 3 pessoas aceitaram Jesus. Sabe o que é isso? É que elas não vêm dependendo de serem convencidas por uma boa música e uma boa pregação que coça o seu ego. Elas já vêm, irmão, preparadas, porque elas já estão sendo evangelizadas. Já tem gente orando por elas, já tem gente acompanhando, cuidando delas, falando de Jesus. Hoje eu estou empolgado. Eu vou fazer uma enquete aqui. Quem aqui aceitou a Jesus assistindo o programa de TV? Lidere-se, porque quem não se lidera? 2, 3 assiste o programa. Obrigado. Quem aqui aceitou a Jesus depois de assistir um programa de TV bem top? Thiago Brunet, top. Silas Malafaia. Alguém aceitou a Jesus na frente da TV? Ninguém? Programa da rádio. Programa da rádio. Alguém ouvindo o programa da rádio 97.7? Alguém aceitou? Não? Não? Alguém aqui aceitou Jesus porque ganhou um folheto, um folhetinho lá no calçadão? Você leu e disse: meu Deus, estou indo para o inferno, vou aceitar Jesus aqui já no calçadão mesmo. Alguém aconteceu aqui? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui além de mim veio para a igreja porque alguém lhe convidou? Porque alguém falou de Jesus? Tem alguém? Se tem, irmão, levanta a mão com vontade. Olha só. Olha só. É aquilo que o salmista Davi falou no Salmo 122, versículo 1. Eu me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos no culto. Agora responde para mim aqui, qual que é mais fácil? Você convidar alguém para vir aqui na igreja no domingo à noite para ver um pastor ladrão pregar? É fácil? Deixa eu falar uma coisa para você. Foi construído um sofisma na mente das pessoas de que os 4 P's: todo pastor é ladrão, todo padre é pedófilo, todo policial é arbitrário e todo político é corrupto. É isso que as pessoas pensam. Quando você convida alguém para vir na igreja, o quê? Vou lá para dar meu dinheiro para ladrão? Eu não vou, você que é bobo, vai você. Agora, quem acredita que é mais fácil você convidar alguém para ir lá na sua casa, para uma reunião, para comer um churrasquinho, fazer um lanchinho, comer uma picanha lá na sua casa? Quem acredita aqui que é mais fácil você convidar alguém para ir lá na sua casa? Levanta a mão. Aí vão perguntar: mas o que vai ter lá? Vai ter comida, então eu vou. Então eu vou, irmão, falou que tem comida e a ceia. Então você concorda que é mais fácil você ganhar alguém primeiro para você e depois você ganha para Jesus? Eu tenho alguns donos de garagens aqui que vendem carro.
a maioria deles que eu conheço, se eu for trocar de carro, se eu comprar carro deles, eu nem levo no mecânico, porque eu tenho confiança. Assim é uma pessoa para entregar sua vida a Jesus. Quando a mensagem está vindo uma amiga delas, e não do desconhecido, com terninho colorido, irmão, a mensagem muda. Quantos estão me entendendo aqui? Graças a Deus por isso, você é muito inteligente. Então nossa preocupação como igreja deve ser só uma: descobrir a melhor forma, ou melhor, descobrir a forma mais bíblica de fazer aquilo que Jesus mandou a gente fazer. A nossa maior preocupação como igreja, irmão, não é fazer aquilo que está dando certo, não é fazer aquilo que a igreja que está crescendo mais do que a nossa na cidade está fazendo. A nossa preocupação como igreja, irmão, não é fazer aquilo que está atraindo multidões. A nossa preocupação com a igreja precisa ser só uma: fazer aquilo que Jesus mandou da maneira mais bíblica possível. Isso chama-se o que, pastor? Valores. Nós não vamos mercadejar o evangelho. Nós não vamos atrair multidões pela carência financeira ou de uma cura, porque esse tipo de gente, depois que recebem a bênção, elas abandonam Jesus. Mas uma pessoa que vem e se converte de coração e é treinada na escola de fundamento sobre os princípios teológicos dos primeiros passos na fé, e depois é treinada aqui para se tornar uma ganhadora de almas. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você: a igreja não está aqui para construir filhos de Deus. A igreja está aqui para construir pais espirituais. Você não é curado da sua orfandade quando você descobre que Deus é seu pai. Você é curado da sua orfandade quando você descobre que o teu pai quer fazer de você um pai espiritual, gerando vidas. Você faz tanta besteira porque você não tem uma terapia ocupacional. Você está parado, sem ele nem beira, e mente desocupada é a oficina do diabo. Então, em primeiro lugar, visão. Diga comigo, visão. Onde queremos chegar? Sabe onde que eu quero chegar como igreja local? Eu quero ganhar essas 60 mil pessoas que estão indo para o inferno. Pastor, mas vai ter espaço? A gente dá um jeito, irmão. O Uca está lá ainda. A gente dá um jeito. Amém ou não amém? Diga para alguém do lado, como é que está a sua visão? Irmão, quem olha para uma floresta vê o quê? Que sabedoria! Quando eu e você olhamos para uma floresta, a gente vê árvores. Quando o carpinteiro de Nazaré olha para uma floresta, ele vê casas. A igreja precisa alinhar a sua visão à visão de Deus. Quem olha para uma floresta e tenta achar árvore, está querendo fruto para se alimentar. Agora quem olha para uma floresta e imagina casas, está querendo um lugar para habitar. Foi cantado aqui nessa noite: eu quero ser a tua casa favorita. Amém? Diga comigo, é isso aí, pastor. Então se mova em visão. A Bíblia diz que Paulo recebeu uma visão em Atos capítulo 9. A Bíblia diz que quem estava com ele ouviu a voz, mas não viu a visão, irmão, porque a visão não é para todos. Atos capítulo 9. Agora interessante que em Marcos capítulo 10, quando Bartimeu se encontra com Jesus, ele começa a ver, recebe visão. Paulo se encontra com Jesus, Atos capítulo 9, versículo 9, ficou cego. Aí depois você vai para Atos capítulo 26, ele fala para o rei Agripa: eu não fui rebelde à visão que eu recebi. Mas não ficou cego? Como assim recebeu visão? É que antes de você receber uma visão celestial, Deus precisa curar você da sua visão natural, da sua visão carnal. Deus primeiro precisa alinhar a sua visão. Antes de Deus dar, você não entendeu, antes de Deus dar uma unção para você, Ele tem que tirar algumas coisas de você. Antes de Deus dar uma missão para você, Ele precisa tirar você da tua missão.
Antes de Deus dar uma visão para você, Ele precisa tirar você da sua visão. Por quê, pastor? Porque a palavra homem quer dizer aquele que olha para cima. Em Apocalipse 13:18, Jesus diz: eu aconselho que tu unja os teus olhos para que vejam. Pastor, como é que eu coloco colírio? Olhando para cima, realinhando a visão. Amém? Diga comigo visão. Diga missão. Queridos, quando nós falamos de missão, é de onde nós precisamos sair, o que nós precisamos fazer, em que lugar nós precisamos nos mover. A igreja não pode viver de modismo. A igreja não pode viver de modismo. Sabe por quê? Porque a igreja não recebeu uma visão. A igreja foi pega por uma visão. Quando você recebe alguma coisa, quando você pega alguma coisa, você larga quando você quer. Quando eu estive no Rio de Janeiro palestrando, eu fui na praia de Copacabana dar um rolezinho. Fui lá fazer a conferência Lideres. E lá eu lembrei do Rick Chester. E justamente, coincidentemente, naquele dia, ele estava palestrando aqui na MESC, aqui em Araranguá. Rick Chester, autor do livro Pega a Visão. Esse rapaz, ele é cristão. E ele gravou um videozinho. Ele era vendedor de água mineral na praia de Copacabana. E ele gravou um videozinho chamado Pega a Visão, falando de vendas. E estourou, viralizou. Se tornou palestrante em Harvard. Hoje ele está riquíssimo. Só que o livro dele diz o seguinte: pega a visão. Aí lá Deus ministrou no meu coração e disse: quem pega uma visão pode largar. A Bíblia diz que Marcos pegou a visão junto com Paulo, no capítulo 13, quando Deus chama Paulo e Silas. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na Panfilha, ele resolve ficar com medo e ele resolve voltar. Largou a visão. Paulo e Silas continuaram, porque Paulo e Silas não pegou a visão, foi a visão que pegou eles. Pastor, o que você quer dizer com isso? Quando a visão te pega, você tenta se livrar dela um monte de vezes. Como eu já tentei me livrar do pastoreio, eu já tentei ser coach, eu já tentei ser itinerante, eu já tentei ser palestrante, eu já tentei ser um monte de coisa, professor de lambada, eu já tentei de tudo nessa vida, porque eu não queria me incomodar contigo. Sou chato. Crente incomoda demais, irmão. Crente faz duas coisas demais: come demais e incomoda demais. Deixa eu confessar meu pecado aqui, irmão. Amém? Eu já tentei me livrar de vocês um monte de vezes, mas eu não peguei uma visão de ser pastor. A visão me pegou. Eu não consigo. E aí eu faço umas coisas muito malucas. Eu digo: não, essa aí eu vou quebrar a cara, não vai dar certo. Aí eu volto atrás. Não é que Deus abençoa, gente. Não é que Deus, estou contigo, maluco, doido. Deixa a visão pegar você, irmão. Deixa a unção pegar você. Quando a unção pegar você, Ele vai apontar e vai pagar essa conta. Quando a visão pegar você, a visão já sabe da sua limitação, da sua incapacidade. Vai te chamar você para algo maior que você, para que a honra não seja sua, a glória não seja sua, seja extremamente para Ele. Glória seja dada ao Senhor. Era lá de Covarabachandaramahaya. Pastor, você está dizendo que eu não devia largar a função. Irmão, eu não estou falando de função, eu estou falando de visão, eu estou falando de chamado, eu estou falando de almas, de valores. Então, irmão, você é profissional em tempo parcial, mas você é missionário em tempo integral. Amém? 2 Timóteo 4:2, Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega, quando? Em tempo e fora de tempo, ou seja, prega o tempo todo, só não seja chato. A Bíblia diz que nós somos o sal. Amém? Não, quem está comigo aqui, pelo amor de Deus? Só que vou ter que subir aqui em cima, irmão. A Bíblia diz que a gente tem que ser sal, amém? Mas não precisa ser grosso. Vai devagar, porque tem crente chato. Hoje eu estava falando com o pastor Pedro, lá no trabalho dele, vou entregar aquele. Lá tem ô bênção. Irmão, não tem problema em chamar ninguém de bênção.
Só que cria valores com essa pessoa, cria relacionamento com essa pessoa, cria, não seja chato. Meu Deus, preciso correr aqui. Então, irmão, a gente precisa ter uma missão, amém? Pastor, qual é a missão da igreja? É aquilo que Jesus falou. As últimas palavras de um homem antes da sua morte são as palavras mais importantes. Quando Albert Einstein morreu, eu já falei isso aqui. Você sabe o que ele falou? Albert Einstein, antes de morrer, as últimas palavras. Sabe? Ninguém sabe. Você sabe por que ninguém sabe? Porque a enfermeira não falava alemão, não entendia alemão. E ele falou uns negócios lá enrolados, não entendeu nada, não registrou, não escreveu. Sabe por que Jesus revolucionou o mundo? Não é porque ele tinha um grupo de discípulos perfeitos, extraordinários, acima da média, que tinha uma performance top. Não, irmãos. É porque os discípulos entenderam a linguagem de Jesus. Comece a se rodear de pessoas que entendam a sua linguagem, que sabem o que você quer, que sabem onde você quer chegar, que sabem o que você sonha. Se rodeie desse tipo de gente. Antes de morrer, as últimas palavras, depois que morreu, as últimas palavras de Jesus em Mateus 28 foi: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho ensinado. Missão. Faça missão. E por último, toda empresa, toda igreja, todo crente precisa ter valores, precisa se mover em princípios, precisa colocar na balança o que é mais importante. E o que era mais importante para Jesus? Fala para mim, o que era mais importante para Jesus? A coisa mais importante para Jesus eram almas. Diga comigo, almas. Isso era a coisa mais importante para Jesus. Uma igreja em célula, ela se move em almas, porque ela sabe que este é o valor. Nosso desinteresse por ganhar almas simplesmente revela-nos que nós não estamos mais acreditando que o pecador está realmente indo para o inferno. Nós paramos de acreditar nisso. Nós paramos de acreditar que aquela pessoa que a gente ama, aquela pessoa legal lá da empresa, está indo para o inferno. A gente parou de acreditar que os nossos parentes, amigos, nossos pais, talvez nossos filhos, estão indo para o inferno. A gente não acredita mais nisso. Não é possível, irmão. Não é possível que a gente continue acreditando que existe o inferno. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo de número 9, versículo 17? Os ímpios serão lançados no inferno. O ímpio aqui não é o estuprador. O ímpio aqui não é aquele que rouba, aquele que mata, não é um assassino, irmão. O ímpio aqui que a Bíblia está dizendo é aquele que não tem interesse pelas coisas espirituais. Ele será lançado no inferno. E o texto segue dizendo: e todos aqueles que se esquecem de Deus. Se hoje Jesus voltar, 2 dos meus filhos vão para o inferno. E isso tem que me tirar de madrugada da cama para orar por eles. Eu não posso ficar pensando, quem tem promessa não morre. Onde é que está isso na Bíblia, pelo amor de Deus? Agora isso não tem que me angustiar, irmão, porque eu prego para eles. Não querem, eu vou para quem quer. Eu não forço Deus, não empurro Deus goela abaixo deles. Negativo, irmão. Eu oro simplesmente por eles. Eu combato Satanás por eles, porque eles não têm força para isso. Agora a decisão é deles, a escolha é deles. E enquanto eles não querem, eu me envolvo com os que querem. Nós temos um problema muito sério. A gente fica forçando, a gente abandona quem não quer porque não conhece, e fica forçando quem conhece mas não quer. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, capítulo 20, versículo 15: e todo aquele cujo nome não foi achado escrito no livro da vida será lançado no inferno. Na tradução aqui diz, no lago de fogo. Feche seus olhos. Pense agora no seu melhor amigo sendo lançado nesse lago de fogo. Esse amigo que talvez fez academia com você e você não falou de Jesus para ele.
Esse amigo que Deus mandou na sua porta e você achou que ele era só seu cliente. Não, ele não era só seu cliente, ele era seu campo missionário também. Esse amigo que Deus colocou para trabalhar lá na empresa. Esses funcionários que Deus te deu. Essas pessoas estão indo para o inferno. O seu pai, a sua mãe, que é bem querido, bem legal, que você não mede esforço, que você vai lá e compra o melhor presente que você pode, para dar agora dia dos pais. O melhor presente que um filho pode dar para o pai é falar para ele acerca da eternidade, é falar para ele acerca da salvação. Eu não estou dizendo para você importuná-lo, falando todos os dias as mesmas coisas, mas pelo menos faça um jejum por eles. Eles não conseguem se libertar, eles estão presos. Faça uma oração por eles. Que isso arranque você da cama, que isso arranque lágrimas dos teus olhos. Não olhe só para o seu umbigo. A Bíblia diz em Judas capítulo, versículos 22 e 23: tenha piedade de alguns que estão em dúvidas, e salvai alguns deles, arrebatando eles do fogo. Enquanto eles ainda não morreram fisicamente, ainda há esperança. Arrebate eles do fogo. Talvez você estude num colégio, você dá aula num colégio, e você não ganha ninguém para Jesus. Você é um excelente profissional. Você é um excelente profissional, um exímio profissional. Mas essas pessoas, talvez, quando se cumprir Apocalipse 20, elas estarão diante do trono branco para serem julgadas e lançadas no lago de fogo. Elas vão olhar para você, talvez com os olhos delas vão dizer para você assim: olha, eu esperava que você não fosse tão querido lá na empresa, mas que você fosse um pouco mais chato e falasse dessa realidade da eternidade. Então não desista de ninguém na sua célula. Pastor, dá uma raiva. No começo eles até respondiam, agora só visualizam. Eles tiraram até o azulzinho para a gente ver que nem visualizou, pastor. Dá vontade assim de escrever. Escreva, irmão, chama ele de tudo que você pensar, mas antes de enviar, apaga, só para aliviar a tensão. E depois manda para ele assim: Jesus te ama, filho do... Nós não temos o direito de escolher ninguém. Os nossos valores. Quais são os nossos valores? 2 Coríntios 12, 25, Paulo disse: eu de muita boa vontade gastarei e me gastarei pelas vossas almas. Paulo está dizendo: o meu amor por almas é medido de duas maneiras. Olha aqui para minha gravata. O meu amor por almas é medido de duas maneiras: quanto financeiramente eu estou investindo nas coisas de Deus. Paulo disse: eu gastarei, eu investirei financeiramente. O grande caos da igreja é que a minoria é sempre fiel e a maioria finge que é. A maioria fica dando esmola para Deus e quer entrar na fila dos dizimistas, dos fiéis. Não, pastor, eu sou generoso. Paulo disse: eu vou gastar pelas vossas almas, eu vou investir financeiramente pelas vossas almas. Nós estamos agora investindo aqui embaixo, irmãos, 250 metros quadrados, porque nós temos uma visão, desde que colocamos a igreja há 5 anos, essa igreja ali embaixo vai ser a melhor escola de educação infantil cristã dessa cidade. E ali embaixo está tudo pago, irmão, porque o prefeito César sobrou uns materiais aí da cidade. Então, pastor, tudo que precisar de material, me pede que eu mando aí para baixo. Estou fazendo tudo de graça para vocês. O César. Esse lote ali também, que a gente está pagando 10 mil por mês. Não, irmão, seu pico disse: não, paga, se sentir no coração, vocês pagam. Paulo disse: eu me gastarei, e eu gastarei
Deixa eu falar uma coisa para você. O seu amor a Deus e às almas é medido pela sua fidelidade financeira. Se você não investe financeiramente, você não ama realmente. Seu amor é fraco, é superficial, é artificial, é amor de fachada. Escreve o que eu estou te falando, irmão. Eu sei o que eu estou falando. Enquanto eu não dei provas de amor reais, financeiras para Deus, Ele não demonstrou que acreditava no amor que eu tinha, não. Gálatas 4,19, ele disse: eu sinto dores de parto. Alguém aqui já ganhou criança aí de parto normal, irmã? Já ganhou? Parto normal? Não, levanta a mão, querida, não precisa ficar com vergonha, não. É uma dorzinha básica, mais ou menos. É isso. Dizem que é a pior dor que existe. Tem os homens Nutelas que eles escravam uma unha e já quer desmaiar. A mulher tem dor de parto, irmão. Sai aquele cabeção desse tamanho. 1 minuto depois ela está lá, para mandar para o grupo das amigas. Olha que coisa linda. Cabecinha de joelho, sem dente, sem cabelo, com a cara que parece maracujá de gaveta. 1 minuto depois está batendo selfie. A criança está lá toda ensanguentada. Paulo disse o seguinte: irmã, canaliza esse mesmo amor por almas, por gerar pessoas. Ai, pastor, eu não quero célula, que eu acabei de comprar um sofá, o meu piso é porcelanato. Irmão, o seu piso lá em cima vai ser de ouro, irmão. Não te apega. Engravide de almas. Ore a Deus dizendo: Senhor, me desintoxica. A religião, irmão, é uma fábrica de egoísta. A instituição Moody fez uma pesquisa e disse que 95% dos cristãos nunca levaram uma alma a Jesus de verdade. Convidam para a igreja de maneira artificial, superficial, como desencargo de consciência, mas nunca levaram, geraram, cuidaram uma alma de verdade. Eu estou te dando a oportunidade de você ser treinado para isto. A religião também não me treinou para isso. No ano que eu saí da Assembleia de Deus, eu preguei 136 vezes. Eu só faltava andar de branco, irmão. Parecia que eu estava no céu, fazendo a obra do Senhor. Hotel, pregava, hotel, oferta, embora. Hotel, pregava, e outra coisa, e chegava atrasado, né, para causar impacto, né? Eu vou chegar depois, só para impressionar. Aí eu achei que eu estava fazendo a obra de Deus. Deus disse: não, está fazendo a tua, seu vaidoso. Você está fazendo a tua obra. Não que não seja de Deus pregar, não que não seja de Deus conferências. Vou estar agora em outubro, uma conferência Lidere-se na Bahia. Vou levar minha esposa para conhecer Bahia, pai. Que delícia. Carajé. Vou levar ela para conhecer o Salvador. Se você vê um vídeo dela lá com as baianas, irmão, a culpa não é minha, hein? Não tem nada a ver com isso. É muito bom, irmão. Quando o pastor me convidou, eu fiquei. Eu gosto de pregar fora, irmão. Mas quando eu prego, que eu digo, quem quer aceitar? Acho que hoje ninguém vai querer, porque nem eu gostei da mensagem, de repente, irmão, isso aí é o que faz os anjos brincar de ciranda, cirandia no céu, irmão. Quando um pecador se arrepende, quando alguém reconhece que precisa do Salvador, quando alguém reconhece que precisa de um Senhor, que Deus não é carente de adoração, Deus quer construir uma família, Deus quer gerar filhos espirituais para levá-los para sua casa. E é através de mim e de você, nós somos as células. Nós somos aquilo que dá vida ao corpo. Nós vamos meter o terror no inferno nessa cidade. Diga comigo para encerrar, diga: Senhor, se o Senhor estiver pensando em aprontar algo
nesta cidade, me inclua. Eu quero estar junto nessa. Eu quero entrar nessa visão. Eu sei que eu sou um energúmeno. Eu sei que eu não valho nada. Mas você gosta de mim, você me ama, você quer me usar, eu sei. Diz assim para ele: Senhor, se até o pastor Jean pode ser usado, por que eu não posso? Você pode, querido. Você vai. A partir de hoje eu vou orar para Deus acabar com a tua vida, para você perder o sono. Mas não é por causa das dívidas, é porque vai queimar um negócio aí dentro, irmão. Primeiro você vai ficar cego, depois você vai receber uma visão celestial. E essa visão celestial vai levar vocês a lugares que você nunca foi. Vai te levar, vai te acessar a pessoas que você nunca imaginou. E pessoas que você achava e pensava: esse aí nunca vai ser crente, vai ser um crente melhor do que você. Amém? Diga comigo: igreja e células. Diga: visão, missão, valores. Fique em pé aplaudindo ao Senhor.